Oi, pessoal. Parece que está todo mundo tímido para chegar hoje. Vamos ter um evento bem privado aqui para nós, então. Acho que a gente pode começar, Natasha, Ana, vamos iniciando. Vamos dar início ao nosso evento. E bom proveito para todo mundo. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando agora a última, mas não menos importante, noite do nosso RP+. Para quem não esteve presente nas últimas noites, eu sou a Ana Paula, acadêmica do curso de Relações Públicas e estagiária na AGECOM. E eu e a Nath vamos fazer a apresentação do evento. Oi, gente, eu sou a Natasha, acadêmica do curso de Relações Públicas e estagiária de eventos na AGECOM. Este terceiro RP+, começou na quarta-feira e termina hoje. Foram 3 dias falando de eventos. Quarta, nós recebemos a Suane Lenk, que conversou conosco sobre eventos que geram negócios, e Luciane Deus, que trouxe o tema do live marketing ao entretenimento. Ontem a gente recebeu Márcio Jung e a Camila Cruz, que falaram sobre o mercado de feiras profissionais, e a Adriane Umes, que conversou com a gente sobre eventos sociais. E hoje vamos receber a Camila Borninger, que vai falar sobre gestão de eventos culturais, e a Paula Martins, que vai conversar conosco sobre o tema gerenciamento de turnês e festivais de música. Hoje, por conta do fuso horário de uma das nossas convidadas, a Paula, que está na Áustria, a gente vai fazer as perguntas de uma forma um pouquinho diferente dos outros dias. Quem quiser perguntar, pode enviar as perguntas aqui no chat, como ontem e quarta, mas hoje a gente vai abrir alguns minutinhos para as perguntas logo depois da fala de cada uma das convidadas. Assim a gente pode liberar a Paula um pouquinho mais cedo, porque lá na Áustria já é bem tarde agora. Lembramos que quem quiser compartilhar o evento, o material está disponível no nosso Instagram. E quem tirar fotos ou prints, nos marque nas redes sociais, @rpfevale e @agecomfevale. Então, a gente vai chamar agora para conversar com a gente a primeira convidada dessa noite, que é a Paula Martins. Formada em Relações Públicas da USP, a Paula teve suas primeiras experiências com eventos culturais quando atuou como estagiária na Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. Depois, trabalhou por quase 9 anos na Time for Fun, responsável por gerenciar turnês em todo o Brasil e festivais como o Lollapalooza. Em 2019, entrou no time global de Cultural Marketing da Red Bull, em sua matriz na Áustria. Hoje é consultora freelancer para projetos que unem marcas, eventos e cultura. Com vocês, Paula Martins. Bem-vinda, Paula. Obrigada. Todo mundo consegue me ver? Sim, tudo certo. Eu queria primeiro agradecer ao convite, agradecer a todos que estão aqui participando nessa sexta-feira à noite. Começar falando um pouquinho do meu histórico profissional, como você falou, eu sou formada em Relações Públicas na ECA USP. Foi um curso que eu gostei muito, aproveitei muito. Eu até comparei, dei uma olhada no currículo do curso que vocês estão fazendo. Tem muita coisa parecida, mas algumas coisas diferentes e bem interessantes. Acho que digital, com certeza vocês têm bem mais matéria sobre isso do que eu tive. Achei uma matéria interessante também de internacionalização, que acho bem legal, porque até é um assunto que me interessa muito. E o que eu venho falar, isso, internacionalização e culturas, isso mesmo. Então, hoje eu pensei o que eu poderia trazer para vocês. Eu acho que eu vou falar um pouco sobre o meu dia a dia, nessa experiência de gerenciar turnês e festivais, porque eu acho que é bem interessante e nem todo mundo sabe como o processo todo se configura e acho que pode ser interessante. Esse caminho profissional que eu tive de trabalhar com eventos, ele foi muito natural. Eu como a Natasha contou, eu fiz esse estágio na Secretaria de Cultura, trabalhava com alguns eventos grandes da Secretaria de Cultura, aniversário de São Paulo, que eles faziam, não sei se ainda fazem, shows grandes de graça na cidade, a virada cultural, nos seus primeiros anos, e
depois que eu me formei, eu fiz alguns trabalhos mais curtos de assessoria de imprensa, e aí em 2011 abri um processo de trainee na Time for Fun. Eu prestei o processo de trainee, eu não entrei no processo de trainee, e algumas semanas depois que eu recebi a negativa do processo de trainee, eles me ligaram que tinha uma vaga de analista júnior, se eu topava também. E era exatamente na área que eu tinha mais interesse. Quando você faz o processo de trainee, você sinaliza, às vezes, quais as áreas você tem interesse, e era a área do artístico, que era a área que eu tinha mais interesse. Então, eu falei, claro, eu enxerguei essa oportunidade, apesar de ser mais júnior do que eu entrar como um trainee, como uma possibilidade de ganhar experiência. Então, eu entrei e deu super certo. Eu fiz a minha carreira toda praticamente lá, eu aprendi muito, eu acho que é uma empresa que, nessa área de eventos, de entretenimento, né, é uma das maiores empresas, com certeza, do Brasil e da América Latina. Então, esse é o panorama geral que eu posso dar. Então, vou compartilhar aqui uma apresentação. Então, vou falar um pouquinho desse trabalho de gerenciar turnês e festivais. Eu trabalhava, como eu falei, nessa área do artístico, né, que a gente chamava, que nada mais, o que a gente fazia era buscar os talentos para fazer shows e turnês no Brasil. Então, era essa área de talent booking que nós chamamos. Então, basicamente, é o gerenciamento completo. Então, começa com quem vai tocar e onde vão tocar. Então, para a gente selecionar uma banda que pode fazer turnê no Brasil, podemos olhar para vários indicativos, né? Desde pesquisas de mercado, que podem ser tão simples quanto hoje em dia você vê muitos posts na internet, quem você quer ver em 2021, e as pessoas interagem e dão a sua resposta, quanto uma pesquisa mais focada nisso. Claro, nós seguíamos a mídia especializada para entender quais eram os artistas que estavam surgindo, que estavam já fazendo algum tipo de sucesso em outro mercado, dados de mídias sociais, então a gente sempre olhava para números de seguidores e engajamento na internet, e isso também, desde a minha entrada em 2011 até 2019, quando eu saí da Time for Fun, ele mudou muito, né? Em 2011 a gente falava com fã-clubes no Facebook, e depois a gente tinha muito mais acesso a essas interfaces digitais de marketing digital, que você consegue segmentar para entender quem são, qual é o público desse artista, qual é a idade das pessoas que curtem a página no Facebook. Então você consegue segmentar por cidade. Então tudo isso, claro que não é infalível, porque a pessoa dá um like não quer dizer que ela vai comprar um ingresso, mas já é alguma coisa, você consegue comparar artistas. Contato com gravadoras, que também era constante, né? Todo esse mundo da música, então gravadoras, rádios, a gente conversava muito com locutores de rádios, que também têm esse contato com gravadoras, sabem o que está sendo pautado, o que as pessoas estão pedindo. Parceiros, então a gente também tinha parceiros pelo Brasil inteiro, e eles falavam para a gente, o pessoal está pedindo muito, e aí falava o nome do artista, e também um feeling que com o tempo, quanto mais experiência eu tinha também, mais eu entendia que um artista desse gênero funciona muito no Sul, esse não funciona tanto no Nordeste, enfim, a gente acaba também confiando um pouco no feeling. Depois vinha a parte de entender como e quando. Então, construir todo o business plan, que nada mais do que uma planilha onde você tenta prever qual vai ser o seu custo de produção, quanto você acha que você pode cobrar no ingresso, qual é a sua ideia de cachê para esse artista, colocado no business plan de uma forma que faz sentido enquanto negócio. Você faz o contato com os agentes internacionais, então você monta uma carta proposta, você
você explica como vai ser os detalhes do que você vai entregar, o que é a cargo do artista, então eu vou te dar hotel, toda a sua produção, você tem que pagar as passagens internacionais, então sempre tinha essa negociação também. A parte de reservar as venues, que aí é um outro desafio, que aí é desde estádios, quando você está falando de turnês grandes, até casas de show menores, e isso também é todo um quebra-cabeça de roteirizar essas turnês, e também de lidar com contratempos e coisas como você reservar um estádio e, de repente, tem um campeonato de futebol e você não vai mais ter aquele estádio, aí você tem que mudar de lugar, ou você já reserva sabendo que corre esse risco, e aí você tem que torcer contra o time do estádio, porque você não quer passar por esse problema. Então, assim, realmente era muito desafiador, dinâmico, mas muito, muito interessante, assim. E depois, quando tudo está mais ou menos certo, né, a venue está reservada, o agente topou, né, o artista topou a proposta, você fechar o contrato e começar a pré-produção. Entrando na parte do marketing mesmo, que também fazia parte das funções do artístico, aí você começa a pensar o para quem, né? Então, você coordena as datas de anúncio e início das vendas, e aí isso também tem toda uma parte estratégica de entender se tem algum evento grande sendo anunciado naquela mesma época, porque você não quer também perder a atenção da mídia especializada ou até do público. Então, se a gente sabia, às vezes, que ia ter um anúncio, por exemplo, do Rock in Rio, então a gente já ficava mais ligado para não fazer ao mesmo tempo, ou mesmo, às vezes, o artista, o publicist do artista pedia para fazer uma certa data, que ia ser um feriado, então aí você tem que alinhar que não, nessa data não é bom. Aí você tem que alinhar também com os outros mercados, de repente é uma turnê que passa por toda a América Latina, e o artista quer que todo mundo anuncie no mesmo dia. Aí também, aí você começa aí você dá o ok, a Argentina diz que não, aí você tem que trocar. Então, tipo, também é uma coisa que parece simples, mas demandava bastante tempo. Fechar todo o plano de mídia e as parcerias, então tinha uma área de marketing dentro da empresa que fazia esse planejamento, mas quem aprovava se o plano de mídia estava de acordo e também aprovava ele com a equipe do artista, também éramos nós. Regionalizar os materiais, então normalmente a gente recebia os artworks, né, a arte do show, o pôster do show, vamos chamar assim, já prontos, e a gente tinha que regionalizar, então traduzir o que desse para traduzir, inserir todos os logos de patrocinador, a mesma coisa para spot de rádio, de TV, então a gente recebia uma ideia de roteiro, mas a gente colocava, claro, a gente adaptava para, aí falando dessa localização, internacionalização, enfim, a gente adaptava para o nosso mercado, e tudo isso sempre com aprovação de todos os envolvidos. Então, no artwork, tinha que colocar o logo do patrocinador, tinha que aprovar com o patrocinador, tinha que aprovar com o artista. Se tinha o logo do estádio, tinha que aprovar com o estádio também. Então, todo um gerenciamento desse processo. Aí, para a parte de ticketing também, que a Time for Fun tem o braço de tickets, né? Tickets for Fun. Então, era repassar as informações para tickets, e conferir tudo. Então, o mapa de vendas, se os preços e os setores estavam corretos, solicitar esse tipo de material para o cliente que estava, o fã, né, que ia comprar o ingresso, qualquer tipo de venda especial, então pré-venda de fã-clube, pré-venda de patrocinador, e aí todos os detalhes tinham que estar muito claros. Então, vai ser uma pré-venda de fã-clube de 3 dias, com limite de 5 ingressos por CPF, então todas essas coisas também tinham que estar alinhadas, a informação tinha que ser passada de um jeito muito, muito claro e muito correto, praticamente sem possibilidade de erro. Claro que erros acontecem, mas a atenção aos detalhes em todas essas etapas era muito importante. Também qualquer tipo de venda de pacote VIP, que é muito comum, que é um adicional no ingresso que vai ter algum diferencial, ou você vai tirar foto com o artista, ou você vai entrar mais cedo no estádio, enfim, várias possibilidades, e aí isso,
às vezes já vinha organizado e formatado pelo artista, e algumas vezes partia da gente. Se a gente viu o potencial, a gente propunha, olha, a gente está pensando em vender um pacote VIP, e aí é uma negociação praticamente à parte que tem que ser feita. Qualquer tipo de holds, que então é o bloqueio dos ingressos para compromissos também com o patrocinador, para cortesias convidados do artista. Então também você tinha que tomar muito cuidado para você deixar todos esses ingressos bloqueados no sistema, principalmente para shows que iriam esgotar rápido, para você não passar pela situação de ter uma necessidade de ingresso que você e não ter disponibilidade. Com o tempo, isso no começo não era um assunto, mas a privacidade de dados, né, nas plataformas de venda de ingresso começou a ser um assunto muito, muito trabalhado também. Até no começo era muito mais possível, por exemplo, o artista poder pedir para a gente acesso aos e-mails dos compradores de ingresso deles, e hoje em dia isso é assim, nunca isso vai poder mais, porque tem toda essa proteção aos dados, a pessoa que está dando o dado, ela tem que saber o que vai ser feito com ele, né? E qualquer tipo de promoção e desconto também nos ingressos, que pode ser feito tanto desde o início, então algum deal com patrocinador, onde quem paga com um cartão X vai ter 25% de desconto sempre, até quando você tem uma situação de um show que você não vendeu todos os ingressos, e você começa a analisar se faz sentido pegar um setor específico que está mais vazio e fazer uma promoção, e tudo isso também sempre tem que ser aprovado pela equipe do artista. E mais um fator extremamente importante, porque praticamente, não vou dizer praticamente, mas é um dos pilares que mantém o mercado do entretenimento ao vivo no Brasil vivo, são patrocínios. Hoje em dia, ainda mais com a taxa do dólar e tudo, um show puro, então, tipo, a venda de ingresso versus os gastos e o cachê do artista, raramente esse show se mantém em pé. Então, são as receitas auxiliares, né, a venda de bebidas e alimentos e bebidas, a taxa de conveniência do ingresso e os patrocínios que conseguem trazer algum tipo de lucro para a empresa mesmo. E nessa área de patrocínios, uma das minhas grandes funções era também esse alinhamento, ser uma interface, porque tinha a equipe comercial que vendia os patrocínios e negociava, né, todas as entregas e qual que ia ser a contribuição financeira desse patrocinador, mas na hora de alinhar as ativações, o que efetivamente seria feito naquele show e quais seriam, se tivesse qualquer envolvimento por parte do artista, aí era uma parte em que eu entrava para garantir também que as ativações de marca fossem feitas de um modo estratégico. O que eu quero dizer com isso? Que acrescentassem a experiência vamos supor, esses dois exemplos são do Lollapalooza, então a experiência do festival fosse enriquecida por essa ativação, não simplesmente um display luminoso. Então, cada vez mais, isso é uma coisa também que mudou muito. As ideias e as possibilidades e o que as marcas hoje enxergam como potencial de interação com seus públicos dentro desse universo do show, do entretenimento, dos festivais, mudou muito. Eles realmente percebem o quão estratégico isso pode ser. Para não dizer que não temos desafios e questões que a gente levanta e que nem sempre a marca escuta. Por exemplo, eu coloquei esse exemplo aqui da ativação da Adidas, que era uma nova linha de tênis que eles tinham, que chamava Nike, era Nike alguma coisa. E a gente eu falava muito isso, que quando eu via esse Nike, eu leio Nike, eu vejo Nike. Eu não sei se é uma coisa. E eles falaram, não, é a nossa estratégia, a gente quer fazer isso e, enfim, vamos seguir assim. E em vários artigos depois do Lollapalooza falaram desse mesmo assunto. E também o que aconteceu foi, nesse palco, porque a Adidas patrocinava um palco, né, e na área do palco, então um pouco mais longe do palco, tinha essa ativação. Nesse palco tocou uma artista, a Georgia Smith, que ela também
ela cantou em um certo momento, ela e toda a banda colocaram camisetas da seleção brasileira que que tem o símbolo da Nike também. Então, foi uma grande confusão. E esse tipo de coisa também acontece muito. Então, a gente tem o controle, entre aspas, dos artistas até certo ponto. Então, eu não tenho como dizer que um artista não vai colocar uma blusa de outra marca ou não vai preferir tomar a cerveja de outra marca que não é do patrocinador. Claro que a gente tenta só incluir produtos que estão envolvidos no universo do festival, mas se o artista pede a cerveja X, a gente tem que fornecer a cerveja X. Aí o que a gente pede ou tenta pedir, e principalmente para as pessoas que ficam nos palcos, é para se alguém está entrando com alguma coisa na mão, para tirar, para pedir para colocar em copo, enfim, para não ter essa exposição. Mas já tivemos diversos casos de artistas no palco da Budweiser, por exemplo, que entrou com outra marca de cerveja, e aí sempre era uma coisa que vinha para o artístico, porque o comercial alinhava tudo com os patrocinadores, mas no final quem tinha que garantir que esse outro lado, né, o lado que conectava o público, o patrocinador com a banda, éramos nós, então isso também era um desafio. Eu vou parar aqui agora de compartilhar. Basicamente, assim, sobre o trabalho, como o trabalho era feito, eu acho que é isso que dá para falar. Depois dessa experiência na Time for Fun, como a Natasha também comentou, eu me mudei aqui para a Áustria para trabalhar na Red Bull, dentro da área de Culture Marketing deles, e a Red Bull, como talvez vocês saibam, também é muito envolvida nesse mercado de eventos, não só como patrocinador, mas também eles fazem os próprios eventos, então eles tinham um time global aqui de música, que trabalhava toda a estratégia por trás desses eventos de música que a própria Red Bull fazia, como uma ferramenta de marketing. Então, eu passei na Secretaria de Cultura a fazer eventos de música culturais que não eram um negócio, né, não tinham um lucro como finalidade, você tinha um orçamento e você tinha que fazer os eventos acontecerem de uma forma organizada, que fosse interessante, que angariasse público, né, para justificar o orçamento investido, orçamento público, para trabalhar na Time for Fun, onde, sim, era show business mesmo, onde você tinha que fazer os eventos, mas era muito pelo o que vai dar certo, então não tem um gênero definido, não tem, eu só vou trabalhar com a banda que eu gosto, não, você tem que, você enxerga mesmo como um produto, e é um gerenciamento de produto, como se tivesse a mesma lógica, eu imagino, de um marketing de produto para eu vender um shampoo. Então, assim, eu tenho que entender quem é o meu público, fazer o planejamento, o lançamento desse produto. É a mesma coisa, a turnê era a mesma coisa, era um projeto com começo, meio e fim, para depois trabalhar na Red Bull, onde esses eventos de música eram uma ferramenta de marketing da marca. Então, eles também não tinham essa necessidade, era um investimento de marketing, era uma verba de marketing, e não necessariamente tinha que dar lucro, tinha, claro, que ter um retorno, e aí era muito mais um retorno, talvez, de mídia do que de público, porque os eventos não eram de grande capacidade de público, não era para 30 mil pessoas, às vezes era um evento para 3 mil pessoas, às vezes era um evento para 10 mil pessoas, então eram outros indicadores, né, de resultado. Até um dos assuntos sempre era esse, qual vai ser o indicador de resultado, né? O que a gente está querendo buscar? É awareness de marca, é aumento da venda que a gente consiga correlacionar. Então, assim, foi um caminho que me mostrou muitas facetas desse mercado de shows ao vivo, de festivais, e como eles podem ter diversas funções, como eles podem conectar marcas com seus públicos, artistas principalmente com seus públicos, e acho que eu posso amarrar assim. E nesse caminho, então, também, hoje em dia eu presto consultoria para algumas marcas ou para gravadoras que queiram trabalhar com marcas dentro desse universo da música e da cultura, e
que é um universo que eu acho muito rico, gosto muito, enfim. Aí eu queria deixar aberto para perguntas, curiosidades que vocês possam ter. Eu posso ler aqui a pergunta que pulou aqui? Quer que eu leia aqui para ti, Paula? Deixa eu ver. Pode ser. A Rafa disse que tem 2 perguntas. Ela falou que gostaria de agradecer por tu compartilhar essas experiências conosco. Ela achou muito interessante. Com certeza, a área de eventos é muito interessante para os estudantes de RP. Primeiramente, gostaria de saber quais dicas você daria para quem gostaria de atuar nessa área de planejamento de eventos de entretenimento, como turnês e shows. Eu acho que bom, primeiro frequentá-los, porque eu acho que quando você consegue ter esse feeling de o que funciona, o que não tá, o que não funciona, o que tá bom, o que não tá, então tá conectado com o mercado de eventos dessa forma. Eu acho que tá aberto a oportunidades de trabalho, de repente um assistente de produção em alguma coisa, ou um curso. Hoje em dia tem muitos cursos online desse mercado de show business, que são super interessantes. Eu já participei de alguns, como banca, ou também fazendo alguns talks, e bastante gente interessada. Você começa também a fazer um networking. Acho que é isso. Eu acho que, assim, ultimamente, né, nesses últimos 2 anos, é um mercado que chacoalhou muito, né, sentiu muito todos esses efeitos da pandemia, mas eu acho que quem também consegue agregar uma outra forma de pensar, eu acho que essa coisa do digital também, como juntar outras ferramentas de interação de público, eu acho que está conectado a todas essas coisas. E eu acho que é isso, eu acho que é frequentar. A minha história, como eu falei, ela acabou fluindo de uma maneira muito natural. Mas eu sempre fui uma pessoa interessada por esse assunto. Então, acho que isso já é um ponto de partida. Ela tem mais uma pergunta, eu vou ler aqui para ti também. Ela diz assim: gostaria de saber mais sobre como você percebe a recepção do mercado internacional dos RPs brasileiros e como foi a adaptação a esse mercado multicultural. Eu acho que quando você entra no mercado, principalmente quando eu entrei na Time for Fun, é um mercado corporativo, né? Claro, a gente trabalhando com música é um pouco menos, talvez, do que você entrar num banco, mas quando você entra numa empresa, no mercado corporativo, eu sinto que é muito mais pelo que você faz do que o curso que você fez ou a sua formação. Claro que tudo isso você carrega com você, porque, e principalmente em comunicação, a gente é muito mais ligado em todas as particularidades de realmente cuidado. Eu sempre senti isso, eu tinha muito cuidado com os públicos, né? Então, por exemplo, isso que eu falei dos descontos. Eu era a pessoa que sempre estava preocupada em como o cara que comprou o ingresso primeiro, que era o fã mais ardoroso, ia se sentir depois de 2 meses que o ingresso que ele pagou estaria mais barato. E sempre pensando, nossa, mas a gente tem que fazer de um jeito que tenha tato, que não deixe esse cara... Até porque você acaba também educando o contrário, né? Claro que o ideal é que você esgote os ingressos o mais rápido possível, para você ter essa previsibilidade do resultado do show. Mas se você começa a fazer descontos mais perto da data do show, você deseduca o seu público. Eu vou esperar, porque normalmente mais perto do show tem um desconto ali no setor mais barato, enfim. Então, eu também era a pessoa que sempre falava isso. Então, esse olhar, eu acho que o que eu trazia, mais do que... Eu nem sei se todas as pessoas sabiam que eu fiz RP, mas eu tinha essa visão mais holística, sabe? E lidando também com essa parte do marketing que operacionalmente não era feito por mim, mas que a gente gerenciava,
também era eu sentir que eu conseguia opinar sobre a qualidade de um press release, sobre o planejamento integrado de comunicação. Então, todas essas coisas eu acho que eu carreguei comigo. Mas eu nunca senti que eu tive que, enfim, que eu sentia que eu tinha que explicar ou defender alguma coisa. Eu acho que é o trabalho que você mostra mesmo. E também, lidando com pessoas estrangeiras, a mesma coisa. Eu acho que claro, aí tem a questão da língua, então, quanto melhor você consegue se comunicar. E agora eu aqui vivendo na Áustria, onde aqui se fala alemão, e eu cheguei e não falava alemão. Estou agora aprendendo aos poucos, mas é aflitivo, porque a gente que estuda e trabalha com comunicação, a gente quer se expressar de um jeito, né, de um jeito correto, de um jeito que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então a gente quer, e quando você não domina a língua, isso é mais difícil. Então, acho que se você quer trabalhar nessa área, principalmente com shows internacionais, acho que também você tem que ter um inglês super bom, né? Claro, a gente trabalhava, tinham produtores que não tinham inglês tão bom, mas eles tinham muita experiência, e a gente sabe também, às vezes você consegue superar, né, uma dificuldade com outra fortaleza que você tem. Então, acho que nada tem uma regra, assim, contanto que você esteja disposto a aprender e se dedicar. E a gente tem mais uma pergunta. Eu queria saber quais são as maiores dificuldades, assim, que tu sentiu nesse setor de eventos. E a Joyce tem uma parecida, ela quer saber se teve algum perrengue marcante em algum show. Todos os perrengues. O último perrengue mais marcante foi na última edição do Lollapalooza, que não sei se alguém estava lá, mas que teve uma tempestade no segundo dia, e nós tivemos muito, muito risco de raio, e a área do Lollapalooza lá em São Paulo, que é no Autódromo de Interlagos, tem para-raios, mas tem muita área descampada, e aí havia esse risco, ou esse medo, né, de algum dano, ou algum risco para o público. Então, nós tivemos que evacuar o autódromo e depois trazer todas essas pessoas de volta para dentro do autódromo, e foi todo um trabalho de gerenciamento de crise ali no momento, que só na hora que terminou, que voltou e que as pessoas estavam novamente dentro do autódromo, que a música recomeçou, que eu consegui relaxar, respirar, e aquele realmente foi um grande perrengue, mas de todo tipo, desde que eu falei de você marcar um show, tá tudo certo, e você ter que mudar ele de lugar, até shows que também dão muito trabalho, porque não venderam tão bem, e aí você tem que fazer vários ajustes de capacidade, fechar setor, mudar pessoas de setor. Já tive artista super difícil de se trabalhar, já tive pedidos que a gente não necessariamente conseguia atender, já tive artista que não chegou, que foram buscar no aeroporto e o artista não chegou, e cancelou o show, não veio, e é isso. Equipamento que não chega, equipamento que para na alfândega, e aí é no final de semana, e o cara que assina só vai de segunda, e é sábado, e aí você tem que ligar, e sempre tem você tem uma lista de contatos para cada tipo de perrengue, né? Então, é alguém super bem relacionado com órgãos públicos, para esse tipo de perrengue. É alguém super bem relacionado com personalidades, celebridades, para outro tipo. Então, vem algum artista que quer fazer uma festa, mas ele quer conhecer personalidades, ou ele quer uma festa badalada, então aí você já liga para alguém que vai conhecer, uma promotor que vai chamar. Então, assim, de diversos tipos. Um artista que era extremamente... era vegetariano, mas assim... super, que não podia nem ter nada ao redor, não podia vender coisas com carne durante o show dele, não podia que ninguém tá comendo nada com carne no backstage, e esse realmente foi, para mim, talvez essa turnê foi o maior perrengue, assim, da minha vida, porque era
estresse atrás de estresse, e sempre tinha alguém que pegou um sanduíche na rua e tá no backstage, já tinha que correr atrás da pessoa, então, assim, coisas que você não imagina que você vai passar, sabe? Tem vários. A próxima pergunta que a gente tem é, talvez tu contar alguma experiência lá da Áustria e falar o que chama a atenção nos eventos de lá, que tem de específico, talvez em comparação com o Brasil, algo assim. Então, na verdade, aqui eu estava num time global, então eu falava com mercados do mundo inteiro. E uma coisa interessante, porque eu estava liderando um projeto que hoje em dia não existe mais, mas que são os Red Bull Music Festivals. Então, são os festivais que a Red Bull fazia, que ela mesma organizava e fazia. Ela até fez uma edição em São Paulo, que eles tinham também um equipamento cultural lá que não tem mais, que chamava Red Bull Station. E a ideia era criar uma estratégia global para esse evento, né, que ele pudesse ter uma identidade, mas que ele realmente ganhasse a cara de cada mercado. Então, quando ele acontecia em Nova York, ele ia ter a cara de Nova York. Quando ele acontecia em Amsterdã, ele ia refletir a cultura urbana de Amsterdã. Então, cada lugar realmente buscava colocar sua identidade nesses eventos. Eu acho que uma facilidade que talvez alguns mercados tenham é o acesso a artistas mais conhecidos. Às vezes, a dificuldade de você, com uma verba de marketing, vamos supor, que não seja tão grande para realizar um evento, você vai ter que trabalhar com artistas locais, e às vezes os mercados queriam trazer alguém de outro país para participar, e aí isso às vezes não era tão fácil, mas eu não senti que tem uma diferença. Eu acho que aqui na Europa também festivais têm um histórico muito grande, uma variedade muito grande. Infelizmente, também eu cheguei aqui no final de 2019, então 2020 também foi extremamente atípico e ano passado, então eu não pude exatamente vivenciar muito desses eventos. Mas acho que é isso que eu consigo falar. E a gente quer saber também, desde o contato com os artistas até o dia do show, quantas pessoas mais ou menos se envolvem nessa organização dos eventos? E o que muda, assim, de um show para um festival de música que envolve vários shows, assim? Tá, depende muito, porque se você está falando de um show de estádio, você vai ter uma equipe do artista internacional, né, vindo pode ser de 50 a 150 pessoas, e aí você tem uma equipe nacional, que normalmente tem um núcleo que viaja para todos os mercados, aí talvez de umas 20 pessoas, e aí em cada local você vai ter equipes de apoio, e aí podem ser também de dezenas a centenas, porque eu gosto também de envolver equipe de segurança, de limpeza e tudo, então realmente é uma quantidade de pessoas bem grande. Para shows em casa de show, onde você consegue ter uma equipe menor. Você consegue aí ter uma equipe, sei lá, de 8 pessoas da parte, né, local, nacional, e aí uma equipe gringa de também 20 a 40. 40 já talvez até seja bastante gente, mas... E isso também, quando você está negociando o show, antes de você mandar a sua proposta, você nunca tem essa informação confirmada. Então, assim, você pode achar, eu acho que essa equipe vai ter mais ou menos 20 pessoas. Aí depois, quando você já fechou o show, chega o rider e tem lá 50. Então, você aumentou muito o seu número de diárias de hotel, de alimentação. Então, todo o seu custo mudou. E isso, assim, não era uma coisa que, para o presidente da empresa, por exemplo, era uma coisa difícil para ele entender. Mas como é que vocês podem ter planejado tão errado? Mas são informações que você não tem, porque às vezes o artista começa a agendar os shows e ele ainda não fechou. Às vezes ele não fechou o que ele vai querer fazer, se ele vai ter, sei lá, você está falando de um show pop, ele vai ter dançarino que ele vai querer levar, porque isso também impacta do lado dele, porque esse cachê que a gente está pagando, ele tem que pagar toda a equipe dele, e as aéreas internacionais, enfim. Então, é todo esse ecossistema. Para festival, é isso multiplicado por todos os números
das bandas que estão vindo. Então, nossa, eu não consigo nem... Eu sei que, assim, no Lollapalooza, que era a minha responsabilidade, no sentido de qualquer problema maior, era o meu celular que tocava, o meu rádio que chamavam, tinha muita gente que eu não conhecia da equipe de produção, porque eu conhecia os heads de cada, então o head do camarim, o head de site, né, que é toda a área, e tinha gente que eu não conhecia, realmente, deve ser 200 pessoas para cima, e fora toda essa parte da equipe de apoio, que é também muito mais gente, e logística, enfim. Eu acho, para mim, porque sempre que eu falo, as pessoas falam, você faz produção. Eu não fazia produção, porque eu realmente não... É um trabalho árduo, assim, eles são realmente incríveis. A equipe de produção que entrega tudo é impressionante. E eu ficava num papel que o que eu gostava era exatamente isso, porque eu tinha essa visão do todo, sabe? Do todo mesmo, da comunicação, do evento mesmo, dos patrocinadores, e eu adorava, parece loucura que eu vou falar, mas eu adorava que as pessoas iam atrás de mim quando tinha um problema, sabe, que eu conseguia conectar os pontos e resolver, e não, acho que a gente pode conversar com tal pessoa e ela vai, então, realmente é muito, muito gratificante. Não imagino que as pessoas aqui já devem ter falado, não é glamour, é muito cansativo, já devem ter falado isso, mas é muito, muito, muito gratificante. Realmente, eu imagino a ansiedade que né? Que não é muito forte para isso. Mas tem mais uma perguntinha da Joyce. Ela pediu como a pandemia afetou o seu trabalho. Afetou totalmente. Foi uma... Por exemplo, eu vim para cá, como eu falei, com esse trabalho da Red Bull, e no ano passado a Red Bull redefiniu todo o time interno e definiu que ia fazer menos eventos, porque os eventos estavam sendo cancelados, e que ia descontinuar uma série de programas, inclusive o Red Bull Music Festival, que era o que eu cuidava. Então, eu fui demitida ano passado, por causa da pandemia. E assim como muitos ex-colegas da Time for Fun também sofreram também perderam seus empregos, muitos já se recolocaram, e se recolocaram ou em outras produtoras, ou em plataformas de streaming, o que eu acho legal, interessante, mas ao mesmo tempo eu fico pensando também como esses talentos, né, nunca é perdido, mas o quanto essa indústria vai ter que se reerguer de uma forma ou de outra, né? E não tem, a questão também é que eu converso sempre muito com amigos, ex-colegas, e não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, não tem uma previsibilidade, uma coisa que na nossa área nunca teve, inclusive muitos desafios de questões, crises, né, principalmente crise econômica, então você planejar com $1 e que você planejando o show 6 meses com antecedência, e quando o show acontece, o dólar já é outro, então, só que essa situação da pandemia realmente não dá para comparar com nada que essa indústria já tenha passado. Então, eu converso bastante com essas pessoas, e alguns deles que ainda continuam falam como é um cenário totalmente diferente, e que eles esperam que ano que vem as coisas possam retomar um normal. Eu até converso também com pessoas de equipe de banda que eu fiz amizade, troquei alguns e-mails para saber, e também, porque eu também penso muito nisso, como essas pessoas que estavam acostumadas, né, em estar na estrada muito, muito tempo do ano, e como a vida delas mudou,
Então, acho que afetou totalmente. Super difícil, né? O nosso RP Mais está na 3ª edição, mas aconteceu uma vez só presencialmente, então a gente também está super afim de fazer um evento presencial, e é super difícil, né? Afetou todos os setores. Mas antes da gente se despedir de ti, eu vou te pedir para dar as últimas palavras para o pessoal, dicas, enfim, fica à vontade. Eu queria agradecer novamente, eu espero que eu possa ter trazido insights valiosos para vocês. Eu lembro que quando eu estava estudando, eu gostava muito de ouvir sobre a trajetória profissional das pessoas, e até hoje, na verdade, eu gosto de saber e ler, entender, dizer para aproveitar muito esse momento dos estudos, do curso, que eu tenho muita saudade. Era uma época que eu gostava muito, sempre gostei muito de estudar, e eu acho que é uma possibilidade de depois você vai ter uma vida inteira trabalhando, vamos dizer assim, e eu acho que realmente tem que aproveitar essas oportunidades de aprender ao máximo. E depois, na prática, seguir aí o fluxo do caminho que a vida trouxer e aproveitar. Esse mundo da comunicação é muito rico, tem muitas possibilidades. Eu acho que ficar atenta a essas novas possibilidades do digital, inclusive com eventos, que é como você falou, né? Vocês não fizeram presencial, mas hoje em dia é muito mais simples para as pessoas entenderem essa coisa do evento virtual. Então, acho que isso também abre portas, é uma oportunidade para você conectar de outra forma. Hoje você tem também eventos internacionais muito mais fáceis de acontecerem de um jeito efetivo, porque as pessoas já estão acostumadas, estão mais dispostas a esse virtual, mas eu espero que em breve o presencial volte e que a gente consiga mesclar o melhor dos dois mundos aí. Sim, exatamente, como a Adriana falou, graças ao online eu pude estar aqui, verdade. Sim, eu ia mesmo comentar sobre isso agora, né? Graças a essas tecnologias, a gente conseguiu ter você aqui conosco, a gente agradece muito pela tua presença, muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada por compartilhar todas as suas experiências conosco, de verdade. Obrigada a vocês. E agora, vamos receber nossa última convidada, que vai falar com a gente sobre gestão de eventos culturais, que é a Camila Borninger. Camila é graduada em Relações Públicas e mestre em Indústria Criativa pela Universidade Fevale, e estudante de especialização em artes pela UFPEL. É sócia na produtora cultural Simples Assim e responsável pela coordenação de eventos e projetos de diferentes segmentos na área da cultura. Passo a palavra para a Camila. Seja bem-vinda, Camila. Oi, gente, boa noite. Tô ligando o vídeo aqui. Quero agradecer, primeiramente, a Prof. Adria, a Fevale também, pelo convite, né? Agradecer às pessoas aí que estão assistindo, que ficaram até o final, nessa sexta-feira à noite. Agradecer as meninas aí da GECOM pelo suporte todo que nos deram nessa semana. Muito obrigada. Eu vou pedir para a Ana ou para a Natasha compartilhar ali a tela da minha apresentação, porque eu estou com o celular aqui um pouco limitado os meus recursos. Então, se puder colocar na tela. Bom, gente, a gente foi para o internacional com a Paula, né? E agora a gente vai para um cenário bem local. A minha experiência toda aqui na região do Vale dos Sinos. Eu sou sócia de uma pequena empresa também que atua com eventos aqui. Mas também é bem bacana, assim, tem seus desafios e suas características específicas também, o que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, tá? Bom, a minha trajetória, ela começou na Fevale, né? Eu me formei em Relações Públicas e logo no início do curso eu comecei a participar de projetos de extensão e fui voluntária da GECOM, porque quando a gente está no início, quando eu entrei na Fevale, eu era muito nova, não sabia muito bem sobre relações públicas, né? E tinha muitas dúvidas de que carreira seguir. Então, eu busquei ter o máximo de experiência possível na área, né, nos diferentes segmentos da área, e foi com eventos já na GECOM que meu olho brilhou, assim, né, não, é isso que eu quero fazer.
tive experiências em assessoria, também consultoria e marketing, mas acabei sempre voltando para eventos. E a minha primeira experiência com eventos culturais foi em 2009, né, na prefeitura de Novo Hamburgo, onde a gente fez o Natal dos Sinos e o aniversário da cidade. Depois, em 2017, eu fui convidada a ser sócia da Simples Assim, que é onde eu estou até hoje, né? Eu e o Daniel Reis, que também era sócio da Cultural, depois que ele encerrou as atividades com a ele abriu a Simples Assim, e hoje a gente está juntos tocando esse negócio. E a Simples Assim, então, e a empresa que eu atuo e as atividades que eu faço é a gestão de projetos culturais. E qual é o diferencial, assim, que eu posso trazer de coisas diferentes para vocês? A gente atua muito com projetos via lei de incentivo. Vocês já devem ter ouvido falar, né, da tão difamada Lei Rouanet, que as pessoas sempre falam dos problemas que ela tem, mas pouca gente sabe que ela acaba sendo um mecanismo de incentivo bastante importante para pequenos projetos, né, projetos locais, artistas locais e projetos muito bacanas que são beneficiados com esse tipo de incentivo. E aqui no estado a gente tem também o Procultura RS, a LIC, que é também uma forma de fomento estadual. Além disso, a gente atua com alguns editais, né, algumas parcerias privadas, mas o nosso trabalho ele é mais focado com leis de incentivo mesmo. A gente atua com todas as etapas do projeto, né? E por que eu digo isso? Porque quando a gente está falando do setor cultural e do setor cultural que trabalha com leis de incentivo, a gente tem possibilidade de empresas que atuam em algumas das etapas, mas não todas. Por exemplo, tem empresas que atuam só com a captação de projetos, né? Que conectam patrocinadores com projetos de outras empresas, e o trabalho delas encerra ali. A gente tem empresas que fazem apenas a produção de um projeto, de um evento em si, né? E a gente tem empresas e profissionais que atuam apenas com a inscrição desses projetos nas leis de incentivo. E eu, e assim diz assim, a gente atua com todas essas etapas e algumas outras que eu vou falar mais adiante. A gente também atua em diferentes segmentos culturais, né? Além dos eventos, a gente trabalha com produção de filmes, desenvolvimento de livros, restauro de patrimônio histórico e eventos culturais, que é o foco do nosso evento aqui hoje. Trabalhar com cultura, assim, dividir um pouquinho desse meu amor com a cultura com vocês, é trabalhar com esse encantamento, assim, ainda mais trabalhar com projetos menores, né, tu vê esse retorno direto das pessoas, esse brilho no olho das crianças, gente comentando que legal, assim, tu tem esse retorno, esse feedback muito próximo do público, pessoas que vão pela primeira vez numa exposição que tu está organizando. Isso tudo é muito bacana. A gente tem também a questão de educação relacionada com a cultura, desenvolvimento social, ampliação de visão de mundo, entre outras coisas que a cultura sempre vai estar relacionada, né? Vou trazer alguns dados aqui do setor cultural. Não sei se alguém já tinha compartilhado com vocês, mas esses dados eles são de 2019, no cenário antes da pandemia, né? A cultura ela empregava mais de 5,2 milhões de pessoas, movimentava mais de 200 bilhões de reais. E quando surgiu a pandemia em 2020, em março, a cultura ela foi uma verdadeira válvula de escape, né? Porque começou a questão de isolamento social, de lockdown, e a gente precisou ficar em casa e recorria, então, ou a algum livro, a séries da Netflix, ou participava de eventos virtuais como esse, né? Ela tem sido uma válvula de escape nesse momento bastante difícil que todo mundo enfrenta com a pandemia. E um dado preocupante, assim, é que apenas 40% da população frequenta eventos e espaços culturais. Geralmente porque esses espaços e esses eventos, eles acontecem muito na área central, né? Então, principalmente população de periferia, de
não consegue acessar, né, esses mecanismos de cultura. E nisso também os projetos via lei de incentivo, eles ajudam para que mais pessoas tenham acesso. E quando a gente faz um projeto de lei de incentivo, a gente precisa ter uma ação voltada de forma gratuita para pessoas de baixa renda. Então, tu acaba acessando um público diferente que geralmente não teria o acesso à cultura, né? Um pouco das singularidades, assim, de quem trabalha com eventos culturais por leis de incentivo. A primeira delas é a questão de etapas, né? Quando a gente fala de um evento, por exemplo, de uma empresa, tem uma empresa que quer contratar um show para os seus funcionários, né? Essa empresa, ela vai lá, contrata e, tipo, só organiza o evento, enfim. Quando a gente fala de um projeto via lei de incentivo, a gente tem uma série de etapas por cumprir. Deixa eu só voltar aqui. Que começa, então, com o planejamento da ação que tu vai fazer. E, geralmente, a Simples Assim, ela atua com parcerias, né? Ou tu vai fazer um evento junto com a prefeitura, ou junto com uma entidade, uma associação, ou, às vezes, com um artista. Então, ele sempre é um projeto pensado em conjunto com um parceiro, né? Depois a gente tem a inscrição e a tramitação nas leis de incentivo, e tu pode inscrever teu projeto ou na LIC ou na Rouanet, ou um projeto que seja inscrito nas duas leis de incentivo ao mesmo tempo, né? E para isso tu tem que seguir uma série de burocracias e documentos que tu precisa organizar. Depois tu tem a captação de recursos, que é a fase mais crítica ali do teu projeto, porque se ele não tem uma captação, ele acaba não sendo realizado, né? Ele encerra nessa etapa. E só depois que tu conseguiu captar os recursos do projeto que ele vai efetivamente para a execução. Então, a gente tem uma série de etapas para daí sim a gente tocar, assim, sabe, o planejamento de evento em si. Então, a gente fala que o nosso trabalho ele acaba sendo muito mais burocrático, porque o planejamento do evento, a execução do evento, ela é uma etapa menor dentro de um todo, de um ciclo de um projeto, sabe? E, por fim, a gente tem, então, a prestação de contas, que é juntar os documentos comprobatórios, fotos, notas fiscais, né, dos eventos que tu realiza. Isso precisa ser enviado para as leis de incentivo, né, para deixar teu projeto, então, como concluído. Outra diferença nesse formato de projeto, né, de lei de incentivo, é o tempo de duração. Se a gente está falando de um projeto de uma empresa que quer realizar um evento cultural para os seus funcionários ou para um público específico, a gente tem ali um tempo de duração de alguns meses, né, 2, 3 meses, ou mesmo na prefeitura, quando eu trabalhava com o Natal dos Sinos, a gente começava a planejar o Natal em setembro, em dezembro o projeto encerrava. Mas quando a gente fala de um projeto via lei de incentivo, a gente está falando de um projeto que ele vai ter uma duração de 5 anos até a conclusão dele. Porque tu tem o planejamento, daí tu tem o tempo que ele tramita na lei, daí tu tem o tempo da captação, aí tu tem o tempo da execução, que é o mais curto e o que tu mais tem controle sobre ele. Aí tu tem o tempo da prestação de contas e a análise da prestação. Então, tu tem um ciclo de projeto bastante longo, assim, comparado a outros formatos, né, de eventos que tu vai participar, que tu vai realizar. A gente tem também alguns públicos a mais do que outros tipos de eventos, né? Nem ela comentou, a Paula antes, ela trouxe que ela tinha os artistas, tinha os patrocinadores, os fornecedores, né? Aqui a gente tem, além desses públicos, a gente tem as leis de incentivo, a gente tem o parceiro lá que organizou, começou a planejar o evento com a gente também. Então, acaba sendo uma quantidade de públicos maior que tu tem que se relacionar e para quem tu vai prestar contas desse projeto depois, né? Uma coisa muito legal de quem trabalha com projeto de lei de incentivo é a questão de acessibilidade e democratização de acesso.
cada vez mais os projetos eles necessitam ter medidas que atendam a todos os públicos. E quando a gente fala de acessibilidade, não é apenas ter piso nivelado ou rampa de acesso a um espaço sinalizado para pessoas com deficiência física, né? A gente está falando de uma acessibilidade que precisa atender pessoas com deficiência auditiva, com intérprete de Libras na programação, por exemplo, e pessoas com deficiência visual, com a contratação, por exemplo, de um guia vidente, que vai estar ali para auxiliar aquela pessoa que tem deficiência, né, no setor ali do teu evento, né, no local ali do evento. E a democratização de acesso é que todo evento que é realizado via lei de incentivo, ele necessariamente precisa ter uma ação cultural formativa para pessoas de baixa renda. Então, tu acaba tendo ações gratuitas para um número considerável assim de pessoas, né, que são beneficiadas com esse projeto, que talvez se não fosse aprovado na lei de incentivo, não pensaria nessa questão de democratizar ou fazer alguma ação. E quando a gente fala de ação formativa, a gente está falando de bate-papos, oficinas, ou alguma apresentação que é direcionada mais para escolas, né? E isso também está relacionado com as questões sociais, né? De tu atingir esse público em maior vulnerabilidade social. E uma coisa interessante é que mesmo que tenha um projeto que o produto principal não é o evento ele vai ser uma parte bastante importante daquele projeto. Às vezes tu tem um livro ou tu tem um filme, o evento ele vai estar ali. E aqui eu trago 3 exemplos dos nossos projetos, né, que não são eventos em si, mas que o evento fez uma parte bastante importante, porque é o evento que dá publicidade a esse projeto. É por meio do evento que as pessoas ficam sabendo da realização daquele projeto. Trouxe fotos aqui do livro de Taquara, Reflexos de um Mundo Novo, do filme Movimentos 90 anos de Novo Hamburgo e do restauro da Estação Férrea Nova Vicenza. Nenhum deles é um evento cultural, mas todos eles têm o evento como uma forma de mostrar para a comunidade o projeto, né? E aí tu também tem um relacionamento com os públicos por meio desse evento, né? Que é bastante importante. E por fim, assim, quando a gente está falando de eventos culturais, a gente também pode pensar que eles dialogam com diferentes áreas da cultura e não necessariamente são só relacionados à música ou teatro, por exemplo. E aqui a gente tem 2 exemplos também de projetos nossos. Um deles é o Sarau do Rio, que é feito em parceria com uma entidade de São Leopoldo. Ele acontece no Museu do Rio, né? Acontecia antes da pandemia, no Museu do Rio, às margens do Rio dos Sinos. E esse é um evento de artes integradas. Então, a gente tem nele música, a gente tem nele contação de histórias, a questão educacional com oficinas de artes. O museu ele fica aberto, então a gente também tem artes visuais, sem contar que ele é um evento que alia a cultura com o meio ambiente, então ele acaba trazendo outras temáticas que são abordadas ali, né? E tem também o Estância da Arte, que foi uma exposição cultural que aconteceu em 2019, onde a gente levou 20 obras do artista Marciano Schmitz e a gente fez com que uma exposição de arte virasse um espaço cultural e um evento para a comunidade da Expo Inter. Esse projeto foi muito legal porque, como a gente levou a arte para um lugar que não é muito comum, teve muito retorno de pessoas que disseram que foi a primeira vez que elas acessaram uma exposição de artes. Então, esse tipo de retorno, esse tipo de contato com o público é bastante bacana, assim, para quem trabalha nessa área. E, por fim, porque trabalhar com cultura, porque ela é uma ferramenta para fazer do mundo um lugar melhor. É nisso que eu acredito, né? Por isso que eu faço o que eu faço, né? Cada evento a gente sabe que consegue atingir públicos bastante diferentes, né? A gente teve um evento, por exemplo, que levou 15
oficinas e espetáculos para regiões, para escolas em regiões de periferia, lugares que, assim, nunca imaginaram ter contato com arte, sabe? E aí, a partir do momento que tu leva esse tipo de atividade para esses lugares, parece que cai uma ficha assim, nossa, mas isso é possível, sabe? Isso pode fazer parte da minha vida, isso é tão legal. E isso para nós é um retorno também bastante interessante, que não tem dinheiro que pague, assim, né? Como já foi falado e como a Paula também comentou, assim, quem trabalha com essa área de eventos e principalmente de cultura é por amor, sabe? É porque gosta, enfim. É isso, gente. Compartilhando um pouquinho com vocês e ficar abertos a perguntas também. Espero que tenham gostado. Muito obrigada, Camila, por compartilhar tua experiência conosco. Agora a gente vai abrir as perguntas. E eu vou começar com uma pergunta bem pessoal. Acho que Claro. é uma dúvida assim que eu tenho. Eu queria saber como funciona essa captação do público para os eventos culturais, porque eu sou aqui de Três Coroas e eu percebo uma grande dificuldade nessa questão aqui em Três Coroas e mais no interior do estado. Então, eu queria ver contigo como funciona essa parte da captação do público para esses eventos. Então, depende muito do tipo do evento, né? Geralmente, quando a gente está falando de uma ação formativa, a gente entra em contato direto com escolas, assim, que é para garantir o público. Mas tem algumas questões, assim, quais são os lugares mais movimentados da cidade, assim, horários que tem mais gente na praça. Teve em Nova Hartz uma ação que a gente fez com esquetes de teatro, que a gente teve justamente essa dificuldade de como é que a gente vai alcançar o público, né? Para divulgar, a gente fez esquetes de teatro para divulgar a Dezemberfest, que era o evento da cidade. E aí, o que a gente fez? A gente descobriu que tinha uma empresa de calçados e no meio-dia o pessoal saía da empresa e ia até uma praça para confraternizar, enfim, né? Ali no horário de intervalos, eles ocupavam essa praça. Então, a gente direcionou essa ação no projeto para essa praça, a gente sabia que já tinha público, né? E é muito interessante também tu identificar o que funciona na tua cidade, também em relação à divulgação. A gente tem cidades que funcionam muito bem o jornal, por exemplo. Não adianta fazer muita coisa digital que vai funcionar mais o jornal. Outras cidades não adianta usar a mídia física, né, jornal, por exemplo, que vai ter que ser tudo pro online. Então, é mesmo tentar ver com outras pessoas da cidade que já fizeram eventos que deram certo, o que funciona. Às vezes, até o dia da semana do teu evento vai influenciar no teu público, né? Tinha o Betinho em Dois Irmãos, que é da Curto Arte, não sei se vocês conhecem, mas ele tinha um método muito engraçado, ele sempre colocava o horário quebrado. Então, o evento não era, tipo, 8 horas, era 8h03. E isso acabava dando, assim, mídia espontânea, sabe? Só por causa de um detalhe, assim. Então, é isso, tem que... E muitas vezes é tentativa e erro, né? Às vezes tu tenta, não dá certo, vai tentando, vai tentando ali o que é melhor. Tem outra pergunta, Camila. Vocês tinham projetos fomentados pelas leis de incentivo em andamento quando iniciou a pandemia? E como ficou a situação? Sim. Então, a gente, como não trabalha apenas com eventos, o que a gente fez? A gente direcionou o nosso planejamento já no início da pandemia para outros tipos de projeto. Então, a gente acabou executando em 2020 livros, a gente teve também uma coisa muito bacana, né? Foram os editais específicos voltados para a cultura no final do ano, que também acabou sendo um respiro assim para quem trabalha com essa área, né? Mas para nós a principal característica foi direcionar a nossa energia que estava muito focada em eventos para outros tipos de projetos. A gente teve execução de livros, a gente teve o restauro da Estação Nova Vitinhos, em Farroupilha, até porque a obra não parou, né? Então a gente conseguiu, diferente de alguns artistas, enfim, direcionar o trabalho para outros segmentos culturais, né?
Aí, para vocês terem uma ideia, assim, quando o Sarau do Rio, a última edição foi em março de 2020. Acho que foram 4 dias depois do Sarau, assim, tava aquela questão de pandemia muito no início, assim, as pessoas comentando, nem sabia muito o que era e tal, nem era pandemia ainda, não sei nem se era epidemia já. Mas eu sei que a gente fez o Sarau e 4 dias depois, assim, ó, fechou tudo. Então, foi aquele medinho, né? Meu Deus do céu, será que ninguém, né, por algum motivo não pegou nada no evento? Porque é de responsabilidade da produção, né? Mesmo que sejam parceiros e que o proponente ou o realizador seja outro, quem acaba assumindo a responsabilidade disso é o produtor, não adianta, né? Quem tem que responder por isso é a produção, sempre. Tem uma pergunta da Joyce ali, gente. A Joyce está perguntando, Camila, se vocês criam projetos pela agência ou se vocês só executam projetos que são levados até vocês. Vocês propõem? Não, a gente faz das duas formas, Joyce. Como é que funciona? Geralmente o cliente ele tem uma ideia. A gente nem chama de cliente, a gente chama de parceiro, né? Muito abstrata ainda do evento, e a gente acaba construindo com ele o formato do evento, até porque tu precisa seguir uma série de regras, né, quando tu vai submeter a leis de incentivo. E a gente tem os nossos próprios eventos que são só com a nossa assinatura, um caso é o Estância da Arte. A questão toda, assim, desses projetos é que tu precisa captar recursos, né? E quando a gente fala de captar recursos por conta própria, uma empresa pequena, local, é muito mais difícil do que tu captar recursos para um projeto que tem o aval de uma prefeitura, por exemplo, que já tem esse contato mais direto com os empresários, né? Mas a gente atua das duas formas, desenvolvendo o projeto com o parceiro, e aí desde o início, assim, pode chegar para a gente e dizer, eu quero fazer um espetáculo, e aí a gente vai começar a te perguntar, tá, mas para quem, como é que é, o que mais vai ter, quanto é que vai custar, e vai desenvolver contigo, assim. Ou então é um projeto que é fechadinho nosso, que aí a gente que desenvolve a ideia. E a gente executa também, né? Então a gente tá lá em todas as etapas. Se dá um problema na produção, é a Camila. Se dá um problema na inscrição, é a Camila. Se dá um problema na captação, é a Camila e o Daniel. Tipo, é assim. Eu vou perguntar para ti agora, como a Joyce perguntou para a Paula, quais os grandes perrengues que tu passou aí nessa profissão? Gente, eu me identifiquei bastante assim com alguns perrengues da Paula, né? Tipo, tem contrato com a pessoa, com o escritor, ele não aparece na Feira do Livro. Ter toda uma turma o evento está acontecendo num local e a turma está esperando em outro lugar para os encontros de informações. Em pré-evento que chove, o produtor não dorme, porque tu fica pensando, né? Pode ventar, pode, enfim, furar a estrutura. Nossa, gente, quando chove, assim, na noite anterior do evento, a gente vai com uma lupa, né? Olhar a estrutura para ver se não tem furo, para não molhar o público, assim. E a gente passou por um perrengue bem grande na última Feira do Livro de Gravataí, que deu o disjuntor do evento, simplesmente pegou fogo. E um dia antes disso acontecer, tinha um food truck exatamente embaixo do poste onde o negócio pegou. Se o cara não tivesse saído dali naquela noite, ele podia ter morrido. Nossa, aquilo assim, foi acho que o pior perrengue. Não chegou a ser um perrengue assim, a gente conseguiu consertar tudo assim, mas saber dessa possibilidade, sabe, foi muito assustador. Assim. E a gente teve na Feira do Livro de Dois Irmãos também, bem no dia. A Feira do Livro de Dois Irmãos tem sempre um evento para bebês. Então vai todos os maternais da cidade para a Feira do Livro em um dia. E nesse dia choveu, tipo, justo no dia dos bebês, assim. Então tava a produção carregando o bebê, tava profs carregando, tava todo mundo carregando com o bebê no colo com guarda-chuva, assim. Então não tem glamour, como bem disseram, né? A gente faz de tudo um pouco.
E é muito engraçado, né? Dá um perrengue, assim, às vezes, não importa quantas pessoas estão envolvidas, quantos, se é simples, mais prefeitura, mais entidade. É sempre o produtor que tem que resolver. Então, deu perrengue, as pessoas só me olham, assim, às vezes não dizem nada, sabe? Só olham, tipo, vai lá. Aí, né, tem que ir lá. Então, mas como a Paula falou, assim, quem trabalha com eventos tem que gostar disso, não adianta. A gente gosta. E a gente sente falta, assim, nesse ano de pandemia tá bem difícil, sabe? Porque a gente não consegue fazer, e mesmo online não é a mesma coisa, né? Não tem os mesmos problemas que no presencial. Tá certo. Então a gente tem mais uma pergunta. Quais cidades Simples Assim atende? E se atende cidades mais próximas, mais distantes? Se tem características das cidades em termos de cultura? Se numa cidade o público gosta mais de uma coisa ou noutra gosta de outra? Algo assim. Tá, assim, a gente atende mais aqui a região do Vale dos Sinos, Iparanhana e Serra, essas três regiões, mas muito depende do tipo de projeto, né? Por exemplo, em Farroupilha, a gente fez a estação férrea, o Restaure, e agora a gente vai fazer uma programação cultural lá. Então, varia muito, assim, a gente tem alguns mapeamentos que a gente faz também, porque o nosso método de trabalho ou é por licitação, e aí a gente tem que monitorar quando a prefeitura abre a licitação, né? Ou é parceria com alguma entidade. Então, o que a gente faz? A gente sempre monitora cidades aqui da região que tem um evento, monitora o perfil desses eventos, monitora a capacidade das empresas de patrocinarem eventos também, porque são informações públicas que estão disponíveis, né? Então, são fatores que a gente leva em consideração antes da gente apresentar o nosso trabalho para as cidades, né? E em relação à previsão de novos eventos, já tem alguma? A gente está confirmada a Feira do Livro de Dois Irmãos em formato híbrido, que vai ter ações no digital, mas também vai ter ações presenciais, de forma reduzida, é claro, né? A gente está também com a Decemberfest, que está se encaminhando para esse formato presencial, que acontece em Nova Hartz, né? Mas muito monitorando quais vão ser os protocolos e como é que vai se dar essa retomada do setor, porque a gente ainda não sabe, né? Não tem nada muito definido. Eu acho que agora com a Expo Inter vai ser uma boa medida para a gente saber o que pode esperar ali para o setor, né? Mas muito assim, pensando em eventos ao ar livre, né, com uma quantidade de público menor do que a gente tinha, com todas as medidas de segurança, nesse sentido também, né? Com toda essa situação, assim, vocês já meio que planejam dois tipos de evento, porque talvez mais em cima da hora seja cancelado, né? Então talvez vocês tenham que ter os dois, né? Não sei como é que funciona Sim, isso. e esse ano foi muito engraçado porque ninguém sabia o que ia acontecer. Então a gente, como em 2020 a gente foi para livros e restauros, em 2021 a gente também foi para livros e restauros. Então agora, além de todas as coisas que a gente planejou para um ano com pandemia, com tudo fechado, tá vindo as coisas que a gente tinha planejado lá atrás para um ano normal, assim. Então a gente está com um fluxo bastante grande de trabalho, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que é uma característica também do nosso trabalho. A gente acaba tendo muitos projetos ao mesmo tempo e projetos em etapas diferentes, sabe? Pode estar fazendo a prestação de contas de um restauro, mas está planejando uma feira de livro, está executando um filme, ao mesmo tempo que está fazendo a pós-produção de um livro. Tudo junto no mesmo mês, sabe? Mas é isso. Eu queria saber como funciona a contratação do pessoal que vocês escolhem para participar dos eventos, dos artistas, assim. Então, a gente geralmente faz uma curadoria, né, junto com o parceiro. Muitas vezes, quando a gente. O Estância da Arte, a gente que define o artista que vai participar de cada edição, mas os eventos que não são nossos, tem que ter muito esse aval do parceiro. Então, a gente acaba
sempre tendo contato com vários grupos de teatro, por exemplo, ou grupos de música de diferentes gêneros do estado inteiro, porque eles acabam nos pedindo indicações, né? Então a gente já manda uma lista de inúmeros nomes assim para o parceiro, mas quem define quem é o artista ou qual vai ser a programação é geralmente mais o parceiro, assim, né? A gente acaba fazendo esse meio de campo de dar várias opções com base naquilo que ele, com base na configuração do evento, né? A Joyce está perguntando também, nesses eventos da prefeitura, normalmente querem atingir todos os públicos jovens e de mais idade. Como gerar um equilíbrio entre eles? É o tipo de atração, assim, a gente consegue, com um evento cultural, tipo, principalmente nas leis de incentivo, fazer diferentes ações. Então, ao mesmo tempo que tu pode ter uma banda de pop ali para o público jovem, tu pode ter uma oficina mais voltada para o público idoso ou alguma outra ação de cultura voltada para um outro público. A gente pode ter formação de contadores de história para professores. Então, tu consegue ir juntando coisas dentro do mesmo evento, assim, para atingir diferentes públicos, ou mesmo o formato e o perfil da atração, né? Tu saber qual é o perfil que cada público gosta, tu consegue direcionar alguma atração musical para um público mais idoso, alguma atração musical para criança, né? Aí tu tem que ter mais dias de evento. O Sarau do Rio é um exemplo que a gente consegue pegar vários públicos, porque a gente acaba trabalhando com diferentes espaços dentro do evento. Então, é como se tivessem vários eventos acontecendo juntos ali. Ao mesmo tempo que tem uma atração de música no palco, tá tendo contação de histórias para as crianças lá dentro do museu, tá tendo uma ação de artes visuais para um público mais adulto. Então, tu consegue gerenciar dessa forma, assim, também. Então tá, a gente quer te agradecer. Se quiser falar mais alguma coisa para o nosso pessoal, deixar dicas. Agora a gente vai passar para as palavras finais. Né, gente, só agradecer mesmo, assim, e quem está na dúvida por qual área, não sei se tem gente de início de curso, se está mais no final, mas se tem gente de início de curso, a minha dica é entra em contato com a Fevale, vê com a GECOM as áreas de pesquisa, porque sempre tem algum projeto de extensão que pode se encaixar ali, né, te identificar com aquilo que tu gosta, assim. E quem gosta de eventos, tipo, se prepara, tem que ter o coração forte, porque é muitos altos e baixos, é muito perrengue que tu vai passar, mas é bastante gratificante. Então tá, Camila, a gente agradece mais uma vez por tua presença aqui no nosso evento e por ter compartilhado toda essa experiência conosco. Muito obrigada. A gente quer agradecer também a todo mundo que participou. Obrigadão. A gente quer agradecer também a todo mundo que participou nesses 3 dias de evento, aos alunos, aos profs, aos palestrantes, à equipe da GECOM. E eu também queria encerrar dizendo que nessa edição do evento, dos 7 palestrantes que a gente teve, 6 foram mulheres, então as mulheres estão com força total nos eventos e nas relações públicas. Então, muito obrigada, pessoal, e até 2022. Beijão. Tchau para todo mundo. Gente, Camila, super obrigada. Foi maravilhoso, amei. Eu que agradeço, Tru. Obrigadão. Obrigada. Bom fim de para todo mundo.